Meditar contigo num texto que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, que diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Está meditando com Deus aqui e quero te fazer uma pergunta. Você já se deu por conta, já parou para perceber que desde o momento que nós somos concebidos, não no momento que nós nascemos, desde o momento que nós somos concebidos, nós começamos a construir a nossa história? Vamos usar um exemplo conhecido. O pastor Mauro e a irmã Thaís estão com a bebezinha ali, a Eloá, né? A princípio vai ser o nome. A Eloá nem nasceu e já está construindo uma história, né? Já tem história para contar. Ali quando ela ser grandinha, eles vão estar dividindo: olha, quando a mãe estava grávida passou mal, e quando a mãe estava grávida se divertiu bastante, teu pai estava um bobo, né? Já está construindo a história mesmo antes de ter nascido. E todos nós somos assim. Nascemos e começamos a construir a nossa história. A maioria de nós não nasceu num lar cristão, então a nossa história está também dividida em antes e depois de Cristo. A questão é que depois que nós conhecemos Jesus, nós passamos a construir o nosso testemunho. E quem já ouviu a expressão testemunho, né, que era aquilo que deveria ter sido um bom testemunho, e pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé, né, ou pela nossa distância do Senhor Jesus, acabou se tornando um testemunho. Eu olho para a Bíblia e vejo Pedro, e Pedro foi um dos caras mais ousados da Bíblia. E por ele ser ousado, ele foi um dos que construiu alguns testemunhos, né? Eu vejo Pedro no barco com Jesus, né, e a tempestade. Aliás, eu vejo ele em alto mar ali, a tempestade pegando, e daqui a pouco Jesus vem caminhando sobre as águas, e Pedro ansiando, né, desejando construir um bom testemunho, desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas ali numa altura, daqui a pouco Pedro percebe a circunstância que ele se encontrava, olha para as ondas, olha para o mar, e ali nasce um testemunho. Ele começa a naufragar. Agora Jesus está no Getsêmani, prestes a ser preso. Chegam os guardas e Pedro, desejando construir um bom testemunho, constrói mais um testemunho. Saca da sua espada e arranca a orelha de um dos guardas. Nasce ali mais um testemunho de Pedro. Num outro momento, Jesus está avisando Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cantar 3 vezes, tu vai me negar. Pedro, ousado e cheio de fé e muito bem intencionado, diz: Senhor, eu estou disposto a morrer contigo, eu não vou te negar. E Jesus fala: olha, o galo não vai cantar 3 vezes e tu vai ter me negado. Acontece exatamente o que Jesus disse. Pedro constrói mais um testemunho. Acaba negando Jesus por 3 vezes. E o que eu aprendo com esses 3 exemplos de Pedro? Pedro, um homem de Deus, porém todas as vezes em que ele permitiu que a natureza carnal dele viesse à tona, ele acabou construindo um testemunho e não um testemunho. Mesma coisa nós, como diz o texto. O querer, né, o bem, né, está em nós, porém não o efetuá-lo. Cada vez que eu e você somos desafiados na nossa fé, somos desafiados no nosso trabalho, na escola, enfim, no ambiente onde nós vivemos, e nós damos prioridade ou permitimos que a nossa natureza ela prevaleça, nasce aí a construção de um testemunho. A única forma que eu e você temos de construir um bom testemunho, né, e o testemunho nós estamos construindo todos os dias, é estarmos realmente próximos de Deus. E só estando próximos de Deus é que nós conseguimos vencer os ímpetos da nossa natureza carnal. Talvez no dia de hoje você vai ser desafiado na tua fé. Talvez no dia de hoje a sua paciência vai ser testada.
o seu caráter vai ser testado. Não permita que a sua carne prevaleça, que a sua natureza humana se destaque, porque cada vez que nós pendemos para a carne, nasce aí um testemunho. E testemunho é tudo aquilo que não glorifica a Deus. Que a nossa vida, que a minha vida e a tua vida possa ser uma vida de testemunhos vitoriosos. E cada vez que, por algum acidente, eu e você construirmos um testemunho, nós possamos nos lembrar que no final, quando Jesus ressuscita, ele aparece a Pedro e restaura a vida de Pedro, né? Pedindo a ele: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus faz essa pergunta e Pedro responde positivamente, e ali Jesus está restaurando, restabelecendo Pedro novamente. Que você possa meditar nessa palavra. Não permita que a sua carne se destaque, não permita que essa carne prevaleça. Construa um bom testemunho. Deus os abençoe. Amém.